E a gente vai falar agora sobre um tema que estava preocupando muita gente. Pelo menos ontem eu vi esse assunto aqui sobre recuperação judicial, muita gente querendo saber se vai prejudicar ou não o Cruzeiro. Já tem uma matéria completaça no Central da Toca sobre esse tema, não é essa. Tem que retirar aqui para colocar essa aqui. Léo, você está querendo maltratar meu coração mesmo, né? Não, já falamos sobre isso, já é coisa do passado, já está superado, viu, Rafa? Deixa a Isa Haas definir o seu destino, se mexe ou não. Mas a matéria completaça, outra, né, da Isa Haas também, mas essa sobre a recuperação judicial, se pode afetar ou não o Cruzeiro a partir de 2026. A CBF está divulgando, ou pelo menos querendo implementar, um plano de sistema de sustentabilidade financeira para equipes, ou clubes, melhor dizendo, que aderirem à RJ, a recuperação judicial. O Cruzeiro adquiriu a recuperação judicial, tão logo veio a SAF do Ronaldo, em 2023, ali no segundo semestre de 2023, o Cruzeiro aderiu a essa recuperação judicial. Enfim, e ficou essa dúvida, então, com esse sistema de sustentabilidade, poderia afetar ou não o Cruzeiro. Na matéria, trata, inclusive, detalhando o que seria esse sistema de sustentabilidade. Controle de dívidas em atraso, equilíbrio operacional, controle de custos com elenco, controle de endividamento de curto prazo, detalhamento sobre clubes da Série A e clubes da Série B também. Enfim, hoje até foi apresentado esse plano na CBF, no auditório da entidade no Rio de Janeiro. Nos próximos dias, um grupo até contou com 77 participações de representantes ali da indústria do futebol brasileiro. Esse grupo pode apresentar, inclusive, outras ideias. Mas, enfim, o principal questionamento aqui na Samuca TV, o Samuel, vai prejudicar ou não vai o Cruzeiro? Então, Léo, e amigos aí da Samuca TV, o que a gente apurou e buscamos algumas informações desse estudo que foi apresentado, né? No dia 26 agora de novembro, eles vão bater o martelo nessa questão. Sobre a questão da RJ, deixa eu até pegar aqui para a gente ser bem preciso nessa história, que é o seguinte, o que diz lá o estudo deles, que é um processo que vai ter no Fair Play financeiro realmente, mas com início em 30 de abril de 2026, ou seja, para novas adesões à recuperação judicial ou a qualquer acordo coletivo, né? Então, o Caramujo tinha falado isso mais cedo e, pelo que a gente teve acesso aí ao material divulgado, é exatamente o que o Caramujo falou. Quem já está em recuperação judicial, já está. A partir do momento da criação do Fair Play, aí quem entrar em recuperação judicial, aí tem essas duas medidas regulatórias que eles chamam, né? A primeira é de limitação da folha salarial, aí o valor total da folha daquele clube lá, ele deve ser mantido no mesmo patamar da média dos 3 meses anteriores, né, ao início da recuperação judicial, e também um equilíbrio financeiro para contratar. A partir do momento em que tiver o fair play financeiro e você entra em recuperação judicial, para você contratar, você terá que ter um valor igual ou menor de venda. Então, por exemplo, quem está lá em recuperação judicial durante a partir de abril de 26, eu vendi 10 milhões, eu posso contratar 10 milhões. É isso que vai ser, essas vão ser as medidas regulatórias para quem fizer isso a partir de 30 de abril de 2026. Então, o Cruzeiro, já em recuperação judicial, não será afetado. E uma outra preocupação, que é quanto a aporte, né? Mas aporte, e aí está lá na matéria nossa no Central da Toca, que é o seguinte, sobre o aporte. Ele precisa aumentar o capital da SAF. O que é isso? O Pedro, por exemplo, ele pode colocar o dinheiro e não como um empréstimo. Esse dinheiro não pode voltar para ele. É um aumento de capital da SAF, por exemplo. O que é a diferença aí? Mecenas e dono, né, investidor.
vai colocar o dinheiro e pronto, e acabou. Você aumenta o capital da SAF, e não um mecenas lá, toma aqui isso, depois volta em outra questão. Então, e isso aí não tem limite para acontecer. É um outro ponto que o Cruzeiro não será afetado. São as informações aí desse estudo que foi apresentado na CBF, deve ser confirmado no dia 26 de novembro, porque já está em uma reta final. Agora, na prática, como que isso vai funcionar, né? Você pegar a partir de 2026, dentro do futebol brasileiro, em que muitas coisas são adaptáveis, né? Não sei se nesse caso do fair play financeiro algum clube vai conseguir se safar, no caso de aderir também. Precisa primeiro aderir à recuperação judicial. Mas até agora, Pedro, você está vendo que é um caminho também a ser seguido, a recuperação judicial por mais clubes? Olha, eu acho que sim, né? Tem muitas equipes que, assim como o Cruzeiro, precisam de passar por esse processo para conseguir ter essa garantia de que vão arcar com seus compromissos, né? De que querem arcar com seus compromissos. E aí, para isso, eles precisam de adotar a recuperação judicial. A gente vai precisar de ver também como que isso vai funcionar para essas equipes, como elas vão enxergar com essas novas leis, digamos assim, né? Porque aí o Samuel já trouxe muito bem aqui tudo que vai cercar esse tipo de situação, mas acho que é um movimento interessante. A gente precisa de determinados critérios para a organização do futebol brasileiro e acho que a recuperação judicial não é algo ruim, né? Desde que o time ele faça aquele processo e se disponha a arcar com ele, assim como o Cruzeiro tem feito, tem pagado ali fielmente, não tem deixado isso passar. Acho que é um recurso interessante. É melhor do que aquelas pessoas que têm dívidas ou aqueles clubes que acabam sendo ali os prejudicados por não receber, né? Eles não tenham o pagamento feito. Então, eu não sou contra a recuperação judicial, e não é só porque o Cruzeiro adotou, é porque acho que é um mecanismo válido e que dá talvez uma possibilidade de que esses pagamentos eles sejam efetuados. Acho que torna até a possibilidade de ter um futebol mais profissional, né? Tocar o futebol de uma maneira mais profissional. Se para um dono de uma SAF assumir um clube, você pega hoje clubes com dívidas monstruosas, até agora, sou bem leigo nisso, mas até agora do que a gente tem de notícia, me parece ser mais fácil você tocar o negócio com a recuperação judicial, onde você tem uma dívida mais escalonada, uma situação mais programada. Agora, o Sandoval aqui até fala, quero ver se isso vai pegar no futebol, vai funcionar, duvido muito. No Brasil, onde ninguém concorda com nada. Tá com pouca credibilidade assim, ô Rafa, essa situação de fair play? Essa mensagem do Sandoval é muito interessante, porque o que nós acompanhamos do futebol brasileiro e da CBF é que, de fato, os clubes não conseguem concordar, né? Eles não conseguem definir uma liga, eles não conseguem definir os mesmos critérios, e isso passa muito pelo fato de que é muito raro a gente ver os clubes brasileiros, e aí, na figura dos seus representantes, né, pensarem de fato o bem comum do futebol brasileiro. Normalmente eles pensam aquilo que é bom para eles, para o clube que eles representam. E aí eu estou muito nessa curiosidade que o Sandoval trouxe aí no chat, de entender na prática como isso vai funcionar, quais vão ser as diretrizes, e espero que o Cruzeiro, não tenho dúvidas, na verdade, né, que está acompanhando muito de perto esse processo do início ao fim, para a gente ver na prática como vai funcionar, qual vai ser o fair play financeiro aprovado no futebol brasileiro. É fato que muita coisa precisa mudar. Eu acho que o presidente do Cuiabá tem ficado muito famoso por isso, né? Ele vem citando casos de vários clubes que compram seus atletas, não pagam, e ele tendo dificuldades lá. Esse tipo de coisa não pode mais acontecer, mas fair play financeiro, se você for analisar as outras ligas aí, as principais ligas do mundo, envolve muitas outras coisas também. Então, eu estou muito curiosa para ver como vai ser aprovado, principalmente pensando em como o Flamengo se posiciona em relação a cotas de televisão, a esse tipo de divisão na liga. Estou muito, muito curiosa para ver como vai funcionar o fair play financeiro no Brasil, mas é fato que alguma coisa precisa acontecer, os clubes precisam ser geridos de forma mais profissional, e aí,
seja SAF, seja associação, é preciso ter uma mudança, sim. Hoje o Cruzeiro está muito bem gerido por todas as informações que a gente tem. Desde que se tornou SAF, houve uma mudança de paradigma dentro do clube, mas todos nós sabemos o que nós vivemos há alguns anos atrás. E muitos clubes vivem hoje um caos parecido, administrativo e financeiro. E é fato que isso não pode mais acontecer e é uma ferramenta que pode vir para ajudar nesse controle. Mas vamos ver como a coisa se desenrola. E para o Cruzeiro, né, valor mais significativo aí, é só tirando essa dúvida. Já até mais cedo, o Caramujo com o pessoal na live até falava, não faz nenhum sentido se o Cruzeiro, por exemplo, que em 2023 acabou pegando a recuperação judicial, se enquadrar aí nesse sistema de sustentabilidade da recuperação judicial a partir de 2026. E isso, pelo menos, a gente sabe que não vai acontecer, né? Isso é uma questão de bom senso, né? Olha, eu tô olhando para isso e sonhando, tá? Com o SSF aí. É claro que a gente sabe que foram diretrizes preliminares, né? Conforme a matéria realmente fala lá no Central da Toca. Primeiro, que o Cruzeiro, a recuperação judicial do Cruzeiro, que à época a gente já falou que era muito importante o passo que o Cruzeiro estava dando, ela vai se tornar ainda mais relevante, né? Se realmente começar a valer essa espécie de constituição moral do futebol brasileiro, tá? Que também pode ser chamada essa tentativa aí da SSF. E é claro, tem que valer, quem já tem a recuperação judicial em curso, já tem que estar englobado. Agora, o que a gente vai ver, eu fico imaginando, primeira coisa, se o Chau Chau conseguir fazer isso de fato, sair do papel, ele para mim já é o maior presidente da história da CBF, tá? Sim, sério. Se ele consegue, Samuel, fazer a SSF só com essas diretrizes preliminares apresentadas, cara, a primeira questão que diz de cara, controle de dívidas em atraso. Clubes não poderão ter pendências com credores relevantes. Aí, entre parênteses, outros clubes, atletas, funcionários ou governo. Cara, é o fim do calote no futebol brasileiro, literalmente. E é o que mais se tem, né? Assim, exato, parênteses cara. aí. Agora, eu fico também curioso para ver o seguinte, hein? Sendo instituída a SSF, o que a gente teria de RJ made in Taiwan em tempo recorde, hein? Até abril de 26. E eu fico mais curioso ainda aqui, só de butuca, existem situações irreversíveis que a RJ não pode acontecer. E aí eu tô muito curioso para ver esse tipo de caso, viu? Felizmente, não é o caso de quem me interessa, o caso do Cruzeiro, Léo. Léo, eu acho que, Valor, acho que quem entrou em RJ entrou, quem não entrou, acho que não tem como mais não. Então, porque os credores vão ficar de olho também, né? Se quisessem, viu, Samuel? Tem caso que nem se quiser, tá? Exato. E aí, o que eu vou ficar assim, aguardando na prática? O fair play financeiro a gente vai ter. Dia 26 de novembro, aí, eles devem apresentar de maneira definitiva e passando a valer em 2026. O que eu conversei com algumas pessoas é o seguinte: tendo o fair play financeiro instaurado, comprou e não pagou, já o órgão fiscalizador já começa a atuar. E nesse sentido, o que eu acho que vai funcionar? É que se eu comprei, se eu vendi e não me pagou, o órgão fiscalizador, fulano aqui não pagou não, ó. Então, todo mundo vai ter interesse nessa história, né? O meu ponto de atenção é isso aqui, ó, que a gente buscou. Sanções aplicáveis, advertência pública, multa pecuniária, retenção de receitas, transfer ban, perda de pontos, rebaixamento. Como que vai ser a execução disso aqui é que eu quero ver.
serão 2 pesos e 2 medidas, ou eu acho que tem que ser uma regra bem específica, ó. Atrasou um dia, já vem a primeira. Aconteceu mais algo, sem conversa, sabe? Tem que ser tipo da FIFA. Ó, você tem tantos dias para pagar, não pagou, o Transferban já entra rasgando. Virou meia-noite, pau quebra. Tem que ser assim. Porque se ficar, um órgão vai julgar não sei o quê. Aí você e o Chau-Chau e o Valorzinho pro bolão de Santa Teresa. Que nem existe mais, né? No caso, vão ficar lá na porta com o estabelecimento fechado. Vamos ficar à deriva ali na rua. Só como que, às vezes, as coisas são cruéis com o Cruzeiro, né? Quando a gente olha nessa série de punições, né? A perda de pontos tá lá no quinto item, né? E o Transferban tá lá no 4º item. Mas aqui no Brasil, a gente já viu, assim, rapidamente um clube ter os pontos perdidos, mas tudo bem, não há de ser nada, superamos.